Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou indo fazer um exame que a médica pediu para mim fazer. Eu vou explicar para vocês tudo direitinho. Eu já fiz alguns outros, né? E deu um probleminha aí. Não é nada muito grave, mas talvez eu vou ter que fazer uma cirurgia. Eu vou explicar para vocês direitinho tudo como que é, quais foram os sintomas que eu tive e como que eu descobri isso, né? Porque hoje em dia não, né, gente? Já há muitos anos isso já é normal para muitas mulheres. 99% das mulheres acha que um desses sintomas que eu vou falar é normal, mas não é, gente, tá? Então eu vou falar para vocês tudo direitinho. Quando eu chegar do hospital, que eu chegar em casa, eu explico para vocês melhor. Gente, o hospital é um pouco distante da onde eu moro. Olha esse tempo como que tá. Olha esse céu. Jesus Cristo, vai cair água daqui a pouco, hein? Olha, tá empretando tudo. Senhor Jesus nos proteja, nos livre e nos guarde na ida e na volta. Cheguei, meu povo. É aqui atrás, ó, dessas árvores. A entrada é ali. E nós estamos estacionando o carro aqui. Aí daqui a pouco eu falo com vocês de novo. Gente, já estou em casa. De verdade, já estou no dia seguinte, né? Como vocês podem ver aí, já estou até com outra roupa aqui. E sentei aqui agora para conversar um pouquinho com vocês sobre o meu caso, né? O que saiu nos meus exames. Esse exame que eu fiz ontem, ele tá aqui, ó, já peguei o resultado e agora eu tenho que ir na doutora, ele tá num plástico, por isso que não dá pra ver, ó. Confesso pra vocês que eu já abri, né, que eu fiquei meio curiosa pra ver, mas aí no fim a gente abre e não entende quase nada. Aliás, às vezes a gente não entende nada, né? Mas enfim, é sobre. Aí ele tá aqui, já pra me levar pra médica, né? Agora eu tenho que pegar um outro exame ainda que eu vou fazer e voltar lá na doutora para ela analisar e ver o que vai ser feito. Bom, é o seguinte, gente, tudo começou depois de acho que uns 2 ou 3 anos depois que eu ganhei a Tayla. A Tayla, ela já tá com 7 anos e depois desse período, né, 2, 3 anos que eu ganhei ela, eu comecei a sentir as dores. Bom, eu vou ter que falar já o primeiro sintoma para vocês, que é um sintoma bem normal, né, entre as mulheres, e alguns médicos, que se diz médico, também fala que é normal. Mas eu já vou falando para vocês que não é normal, tá? Esse primeiro sintoma, ele começou com cólica. Cólica menstrual, tá, gente? Eu não tinha, antes de eu ganhar a Tayla, eu não tinha cólica, eu nem sabia o que era cólica, para te falar a verdade. Eu via algumas mulheres sentindo dores nos períodos menstruais e eu ficava falando, meu Deus, mas por que dói tanto assim, né? Eu não sinto nada, que realmente, gente, eu não sentia dor nenhuma durante o meu período menstrual. Eu menstruava três dias no mês e era uma menstruação assim bem normal, para mim era normal, né? Pouca, não era aquela menstruação muita e também não era um pingo, era normal para mim. E eu não sentia dor nenhuma, né, gente? Então, para mim aquilo era assim uma coisa, sei lá, não sei nem explicar, que eu via os outros sentindo e enfim, e toda a vida, né? Eu escutei que isso era normal, que mulher ter cólica no período menstrual era normal. Enfim, passou aí, ganhei a Tayla, passou uns 2, 3 anos e eu comecei a ter essa tal da cólica, né? Ela começou a vir em mim, só que era assim, uma dorzinha assim no pé da barriga, né? Que a gente fala pé da barriga aqui embaixo, na barriga na parte de baixo. Comecei a sentir essas dores e tal, aí tudo bem. Até então eu escutava que era normal, então era normal. Foi passando os anos, foi passando o tempo, e aí essa dor começou a aumentar, né? Foi aumentando, essa dor começou a ser não só aqui na barriga, mas vinha aqui para minha lombar também. Eu comecei a sentir muita dor nas costas. E o fluxo, meu fluxo começou a vir muito. De 3 dias
passou para 7 dias, né? Isso foi passando o tempo e foi indo, tá, gente? Eu vou falando, vou adiantando aqui o assunto, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. E aí foi passando o tempo, a minha menstruação foi aumentando, o fluxo foi aumentando, né? Chegou a um ponto de que até sujava a minha roupa, porque não tava dando conta, né? E durante 7 dias, de 3 dias foi para 7 dias, e aquela dor aumentando. Aí eu comecei a procurar o médico, né, para ver o porquê que estava me dando aquelas dores. A dor da barriga começou nas costas, também na minha lombar, né? E aí depois começou a dor começou a vir para a parte do quadril aqui, gente, como que fala? Da pelve. Começou a doer muito a minha pelve, que é o quadril, né, gente? A parte de dentro, o osso, assim, do osso mesmo, do quadril. Começou a doer muito, aí dali foi desenvolvendo, pegou como chama, o nervo ciático, e aí pegando o nervo ciático, essa dor começou a vir. A gente tem um músculo aqui, que ele vem do pescoço até o meio das costas. Ele se chama trapézio. Meu trapézio começou a doer demais, demais mesmo. Era sempre no período menstrual, tá? Sempre no período menstrual. Depois que acabava a menstruação, essas dores passavam. Mas quando chegava a época de menstruar, gente, era um sufoco. E aí começou a vir para aqui, por causa do nervo ciático, e descia, né? Pegava aqui na minha bunda, assim, aqui na polpa da bunda, descia para a coxa e ia até o dedão do pé, gente. Desse lado direito meu, porque começou do lado direito só, né? Então, desse lado todinho e até daqui do pescoço até a ponta do meu pé. Era uma dor insuportável. Aí e eu indo no médico, né? Procurando meu médico. E aqui, gente, eu passo pelo SUS, né? Não é particular. E aqui na onde eu passo, eles falam que eu tenho que passar com o médico da família. Eu não poderia passar com outros médicos e tal. Tinha que ser o médico da família. Que aqui, cada rua aqui nessa região tem um tipo de médico, né? Um certo médico. E aí eu tô passando com esse médico e eu falando todos os sintomas para ele, falando, doutor, isso não é normal, eu sinto muita dor, tá descendo muito para mim. E aí ele pediu alguns exames, pediu ultrassom vaginal, pediu ultrassom da barriga, várias coisas. Ultrassom aqui também da minha coluna, né, para saber o porquê que eu tava sentindo muita dor. Gente, eu sentia dor também aqui como chama aqui? O cóccix. Sabe o cóccix, que é o último ossinho da coluna, que vai chegando bem aqui na bunda, assim? Esse, eu sentia muita dor, era muita dor. Doía para sentar, doía para levantar, doía para tudo. Eu ia no banheiro, nossa, eu chorava, eu gritava de dor, porque doía muito. E aí o médico falando, né, que a cólica em si, o médico falava para mim, que a cólica em si era normal, e aí a gente ia fazer uns exames para ver o porquê que estava acontecendo isso, porque isso não era por causa de uma cólica e não sei o quê. E eu ali, né, lutando e fazendo todos os exames, aí os exames, um saiu cisto no ovário direito, né, foi o ultrassom vaginal que eu fiz, saiu cisto no ovário direito, só que ele falou que estava bem pequenininho, então não tinha problema e tal, e não era esse o caso das dores e tal. E continuamos fazendo exame e nada desse médico resolvia, nada dele resolvia, até que um dia, gente, eu fiquei tão nervosa, que, não, aí, desculpa, eu falei pra ele, chegou um certo dia que eu falei, porque eu tava indo direto, né, com ele, pegava o exame, pegava o resultado de um e voltava lá, pegava o resultado de outro e voltava lá. Aí chegou um certo dia que eu comecei a sentir dor em volta do meu umbigo também. Aí falei pra ele. Aí ele falou, tá, vamos fazer o exame do umbigo. Aí, gente, nessa do umbigo, que ele fez o exame, deu hérnia umbilical. Aí eu tive que fazer uma cirurgia. Beleza, eu fiz em outubro. Quando chegou em em outubro, aí quando foi em novembro, saiu uma bolinha preta no meu umbigo.
eu tinha acabado de tirar os pontos, né? Porque eu fiquei 15 dias com ponto, eu fiz a cirurgia em outubro, fiquei 15 dias com os pontos, depois de 15 dias eu tirei os pontos, e aí saiu essa bolinha preta no umbigo. Gente, essa bolinha ela saiu no período que eu menstruei. Era sempre no período que eu menstruava, aconteceu alguma coisa. E aí chegou o período de menstruação, essa bolinha saiu no meu umbigo, ela cresceu, não cresceu muito, ela cresceu um pouco, mas ela ficou bem, bem frágil, assim. Gente, era tanta dor na minha barriga, eu não podia relar na minha barriga, principalmente nessa bolinha. Era muita dor. E eu vou falar pra vocês, eu não sei se vocês já ouviram sobre isso, mas essa bolinha, ela, todo o período de menstruação, ela também sangrava. Então eu sangrava por baixo, normal, lá, e sangrava pelo umbigo. Era durante o tempo que eu ficava de menstruação, eu sangrava pelo umbigo também. E aí foi quando eu já estava tão cansada de sofrer, de dor, de tudo, e o médico que eu passava não resolvia nada. E aí eu comecei a pesquisar no Google. Joguei lá no Google os sintomas que eu estava tendo, joguei lá no Google essa bolinha preta no umbigo, e foi quando eu descobri, gente, o que eu poderia ter, né? Que o médico não estava descobrindo. E aí eu puxei lá qual era o médico que eu tinha que passar para ele pedir o exame certo, porque tem um exame certo para descobrir isso. Não é qualquer exame, não é um exame de ultrassom vaginal, que foi esse aqui que eu fiz agora. Não é nada desses exames assim que os médicos vivem pedindo, normal. É um outro exame específico que aí é o próprio que tem que pedir, né? Aí eu fui lá no posto, pedi para conversar com a chefe lá do posto, porque eu não queria mais passar com aquele médico. Eu já estava tão cansada, tão assim, né, que eu não queria passar mais com ele. Fui lá naquele posto, pedi para falar com a chefe veio, tentou me acalmar porque eu estava nervosa, e aí ela falou assim que ia me indicar para uma ginecologista, que seria a melhor ginecologista aqui do posto onde eu passo. Aí eu aceitei, fui lá, conversei e fui, gente, no dia que eu tava sangrando pelo umbigo, tá? Eu fui bem nesse dia, porque era pra ela ver mesmo. E aí chegou lá, eu levantei a minha roupa e ela viu porque eu fui com duas blusas, eu fui com uma blusinha por baixo e outra por cima, porque a de baixo já tava toda suja, de sangue. E aí, eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, né? Mas enfim, tava toda suja, né? E aí ela viu, até meio que se assustou assim, né? Não sei se tinha sido a primeira vez que ela tinha visto aquilo, sei lá. E era a gerente lá das enfermeiras, né? Aí ela me indicou pra ginecologista. Eu fui na ginecologista, mesma coisa, falei tudo que eu tô falando aqui pra vocês. Falei lá pra ela e tudo. E aí, enfim, ela me indicou para fazer este exame que eu teria que fazer, né? E aí esse exame, gente, que ela pediu foi esse daqui, ó, de ressonância magnética da pelve, que ela pediu, né? E aí eu fiz neste aparelho aqui, que eu não sei o nome direito, eu vou deixar aqui para vocês verem. Eu fiz nele, né? E ele é bem simples, gente. Se caso alguém aí tiver precisando fazer, né? Tiver com o exame marcado e tal, não precisa se preocupar, porque ele não dói nada. A gente só toma uma medicação assim na veia, né? E depois essa medicação deixa a gente um pouquinho tonta, mas é coisa leve, não é nada demais, não. E lá dentro eles colocam um fone, depois que a gente deita nela, para poder entrar no túnel, né? A gente coloca um fone porque a máquina faz um barulho muito alto, senão a gente não aguenta, né? Enfim, aí ela passou esse exame para mim fazer. Eu fui, fiz finalmente, que eu já
como eu já tinha pesquisado, como eu falei para vocês, já tinha pesquisado, eu já sabia até o que poderia ser, e realmente foi, tudo que eu pesquisei realmente saiu, foi aquilo mesmo, né? E é isso. Então, enfim, gente, eu senti todas essas dores, cheguei a esse ponto, e eu descobri, gente, que eu estava com endometriose. Mas a minha endometriose estava em vários focos, né? Estava na pelve, dentro da pelve, por isso que eu estava sentindo muita dor aqui na pelve, tá no intestino, tá no umbigo principalmente, por isso que saiu aquela bolinha preta. Não sei se vocês já ouviram falar de endometriose umbilical. Essa daí é muito rara, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu sabia o que era uma endometriose, endometrioma, né? Essas coisas assim que muitas mulheres têm, né? Mas endometriose umbilical, gente, eu nunca tinha visto. Depois vocês jogam aí no Google para vocês verem. É muito feio. É feio mesmo. Mas, enfim, gente, saiu isso em mim, infelizmente. E os exames eu já fiz. Agora eu vou voltar lá com ela para ver o resultado. E eu digo para vocês, mulheres, que tem aí cólicas, as cólicas são muito além, assim, muito forte, né? Você tá com um escorrimento muito grande, não é escorrimento, é com o fluxo muito grande e tal, tá normal. Gente, corre em um médico, tá bom? Vai no médico específico para isso, procura saber, porque hoje em dia muitas mulheres, infelizmente, estão com endometriose, tá? E também saiu em um outro exame que eu fiz, esqueci de falar, saiu também o mioma. Então foram 3 coisas, foi a endometriose, e essa dor toda foi por causa mais da endometriose, tá? O mioma também e o cisto no ovário do lado direito. Foram essas 3 coisas que deu. Eu resumi bastante aqui para vocês, tá bom? Porque senão ia ficar muito longo o vídeo. E eu falo para vocês, meu, teve esses sintomas, cara, vai, corre lá na ginecologista, na sua ginecologista, não interessa se é particular, se é SUS, mas só vai, fala para ela fazer os exames que tem que ser feito e tudo direitinho, porque quanto mais rápido você cuidar, melhor para você. Já faz um tempo, depois de tudo isso que ela descobriu, e ela me passou a injeção de anticoncepcional, né? Então eu tomo a injeção de 3 em 3 meses. Depois que eu comecei a tomar essa injeção, eu não sinto mais dor, eu não sinto, né? De vez em quando tem algum mês que tem um escape, que eles falam que o escape é normal, né? Eu acabo menstruando um pouquinho, mas é raro os meses para acontecer isso. E quando acontece isso, eu sinto sim um pouco de dor, mas não é aquela dor que eu sentia antes, né, gente? Porque aquilo lá eu não desejo para ninguém, é uma coisa muito ruim, muito forte. Parecia que eu ia morrer mesmo. Tinha dia que eu chegava até a desmaiar de tanta dor, né? Não cheguei a desmaiar em si, mas parecia que eu ia desmaiar de tanta dor, era muita dor. Então eu falo para vocês procurarem, gente, a ginecologista, né? Não deixe para lá, não deixe nenhum médico, principalmente, ficar falando, essas dores é normal, é tudo normal, coisa de mulher é normal. Não é, tá? Não é normal. Quando chega alguma mulher perto de mim e fala, nossa, eu tô com muita dor, muita cólica, assim, 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 eu já falo logo para ela, corre numa ginecologista, fala para ela, pede para ela pedir os exames, que se for alguma coisa você já descobre logo, já elimina logo e pronto. Então é isso, gente, que eu queria falar para vocês, tá? Eu estou bem, graças a Deus. Ela falou que eu ia ter que fazer uma cirurgia sim, por isso que eu fiz esse exame aqui de novo, porque eu tinha feito o outro, fiz esse daqui de novo, que é o do ultrassom vaginal, né? Para ver, no caso, o mioma. Para ver se cresceu e tal e tal. E fazer a cirurgia. Então, eu vou voltar lá na médica de novo e eu vou atualizando vocês aí, o que ela falar, o que deu, certo? Eu creio, gente, que eu posso ser curada sim, em nome de Jesus, e que seja feita a vontade do nosso Senhor nas nossas vidas.
Então é isso, meninas. Se você não é inscrito aqui no canal, já te convido para se inscrever, fazer parte aqui da nossa família, tá bom? Ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos, que os próximos vídeos eu vou falando para vocês o que deu, o que não deu. Eu creio em nome de Jesus que eu vou voltar aqui e vou falar, meninas, glória a Deus, porque eu fui curada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se por um acaso você não passa por isso, mas conhece alguma mulher perto de você, na sua casa, ou até mesmo uma vizinha sua que possa passar por isso, manda esse vídeo para ela, certo? Pode ajudar bastante ela também neste caso. E deixa o like para estar ajudando aqui no canal, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!